Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história que segue a vida de Ko, que é um adolescente que tem dificuldades em dormir durante a noite. Um dia ele encontra uma vampira chamada Nazuna que o convida para passar a noite com ela, pois ela precisa de sangue para sobreviver. Ko aceita a oferta de Nazuna e a partir daí sua vida muda completamente. Nazuna se revela uma vampira muito peculiar, com um senso de humor estranho e muitas peculiaridades. Com o tempo ela começa a ensinar o Ko sobre o mundo dos vampiros, o que desperta seu interesse em descobrir mais sobre a raça. Mano, e esse episódio tá demais, principalmente o episódio final e a abertura, mano. Eu gostei muito da abertura do Creepnuts, né? E estou falando de Call of the Night, segunda temporada, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Mahiro acaba indo ver uma vampira, mas ele não sabia que ela era uma vampira. Né? Ele não fica sabendo dessa situação em específico, que ela é uma vampira. Ele só tem ela como amiga, né? Porque ele passou muita coisa com vampiros, ele tem um certo trauma com vampiros, justamente por conta disso, entendeu? Justamente por conta dessa situação que ele passou, né? Lá na escola, que um vampiro atacou ele, atacou o Mahiro e a amiga dele, né? A amiga, deixa eu ver se acho, Kiko. Não, a... Deixa eu ver se acho, né? E ela acabou vendo que ele tinha brigado com o Ko. Isso teria a ver com vampiros, pois ele ficou traumatizado com o incidente que aconteceu com ele. E o Ko estava conversando com a Akira, né? No caso, aconteceu lá um ataque de vampiro na escola, de um vampiro só, de um familiar de vampiro só, que era com o Ko, a Akira e o Mahiro, né? Sobre ele se tornar um vampiro e ela acaba se oferecendo para que ele possa sugar o seu sangue quando ele se tornar um vampiro. Por quê? Porque ele iria se tornar um vampiro, né, nesse caso. E nesse momento acaba que o Mahiro aparece ali, pede um pouco de desculpa por conta da discussão que eles tiveram, e atrás dele aparece a Kiko. Ai, minha língua. Né? Que quando o Ko vai cumprimentar ela, ele sente meio que a vampirez, né? Ele sente que ela é uma vampira. Ele acaba saindo dali, né? Porque pra ele tomou um pequeno susto, né? Porque quando ele foi apertar a mão, ele sentiu que a vampira estava avançando em cima dele. E ele é praticamente somente da Nazuna, né? E ali dentro daquele momento, eles acabam conversando. Ela vai lá, conversa com ele. Só que ele fala assim: você tem que revelar toda a verdade pro Mahiro, que você é uma vampira e tudo mais. Ela fala que não queria perder a amizade que tinha com ele, né? Porque a amizade que tinha com o Mahiro era importante para ela. Só que o Mahiro acaba aparecendo ali e ela decide confessar que sim, é uma vampira. E por conta dele não gostar de vampiros, por conta desse trauma que ele teve com vampiros, ela estava indo embora. Mas ele decide correr atrás dela e falar: por mim, tudo bem, você é uma vampira, é ótima. Ou seja, ela conseguiu mais uma pessoa que seria seu familiar. Ela tinha 50 familiares, né? O Ko acaba comentando isso com a Nazuna, acaba comentando com as outras vampiras que ele conhece, né? Enquanto isso, o Mahiro, na escola, estava conversando com a Akira sobre isso, porque o Ko é muito decidido, ele decidiu muito rápido, ele nem pensou duas vezes, e nas consequências que teria caso ele se tornasse vampiro, né? Né? Porque tem os prós e os contras, entendeu? Tem os prós e os contras. O pró é que ele vai viver muito, né? Porque o vampiro praticamente não morre, só com estaca de madeira e um monte de coisa, né? Mas fora isso, ele ia viver muito tempo, né? Ele ia viver bastante, cara. Ele ia viver bastante. E os contras é que ele não ia poder sair de dia, ia ter que beber sangue e tudo mais, né? Fora isso, o único pró é viver muito, né? O único pró é viver muito sem envelhecer, porque vampiro não envelhece, né? Só que aí o próprio Mahiro acaba decidindo que vai se tornar vampiro. Ele analisa todos os prós e os contras, fala para uns garotos que estavam chamando ele para se divertir, ele fala que não é divertido andar com esses garotos. A Akira acaba indo embora,
falando que o Ko é um idiota, né? Um cara que não pensa duas vezes em fazer alguma coisa, né? Literalmente, né? Aí o Mahiro, uma noite, porque o Ko só saiu de noite, né? Tá parecendo vampiro total. Ele conversa com o Ko falando que vai se tornar vampiro, que quer saber como que faz isso. Pelo menos o Ko sabe que para se tornar um vampiro, né, para alguém se tornar um familiar de vampiro, ele teria que se apaixonar pelo vampiro principal. Só que aí ele acaba chamando ajuda, né? Ele acaba chamando um cara lá que eu não sei o nome aqui, deixa eu ver se eu acho. Cadê? 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 Ah, Hatka e Akihito, para conversarem sobre isso, para tentarem argumentar sobre toda essa situação, né? Para tentarem argumentar, né? A Hatsuka acaba sentindo o cheiro de vampiro no Mahiro, e aí eles entendem toda a situação, e aí, para conversar, eles vão até um banho público, onde o Mahiro acaba ficando com o Akihito, né? E o Ko acaba indo pra sauna com a Hatsuka, que acabam comentando sobre isso, conversando e bababá, bababá. O Akihito começa a falar sobre se tornar vampiro, como que é bom se tornar vampiro. Ele tinha feito uma mudança completa. Na primeira temporada ele era de um jeito, e agora que se tornou familiar de uma vampira, ele ficou de outro jeito. Então ele estava completamente rebeldão, tudo mais. Quem assistiu My Baby Sister is a Vampire, né, a série lá da Minha Babá é uma Vampira, sabe muito bem que uma das amigas, né, da babá, né, era uma pessoa normal, uma pessoa muito nerd, que usava óculos e tudo mais. Depois que se tornou uma vampira, ela se tornou mega diferentona, né? Literalmente isso. E quando eles estão saindo ali da área do banho, puseram as roupas e tudo mais, eles acabam se deparando com a Anko, né? Que seria a caçadora de vampiros. Que acaba falando, o Akihito acaba falando da Hatsuka e apontando o Ko como um traidor dos humanos. E é literalmente isso, porque ele tá defendendo os vampiros. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. E eu esperarei que sentadinho todo dia, então já vai sentando, dentro no like e compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara!